Eu reassisti Capitão América, o primeiro Vingador. Continua sendo um excelente filme, claro. É um filme de origem, então vamos à sinopse. Steve Rogers é um franzino norte-americano que quer fazer de tudo para entrar na Segunda Guerra Mundial como soldado para ajudar os soldados americanos a defender a liberdade e tudo que há de bom no planeta. Essa é a visão dele, meio romantizada, claro, da Segunda Guerra, de como ele poderia ir ajudar, mas assim, não deixa de ser interessante. Ele tem essa visão meio romantizada da Segunda Guerra, porque, é claro, ele era um adolescente, um jovem que vivia fora da guerra, ele vivia lá nos Estados Unidos e a guerra acontecendo na Europa, então ele tinha algumas visões, ele queria ajudar, se sentir útil e não simplesmente fazer coisas mundanas do dia a dia nos Estados Unidos. Só que o problema é que ele era muito franzino. E aí ele acaba sendo encontrado pelo Dr. Abraham Skinner, que apresenta um soro, o soro do super soldado para ele, que injeta no Steve Rogers e ele vira o Capitão América que todos nós conhecemos, forte, ele corre, ele luta, ele tem resistência, ele consegue tudo que ele não conseguia antes. Só que o interessante é o seguinte: esse antes é extremamente necessário para a gente entender o Capitão América até o fim da jornada dele no MCU. Isso é muito importante, porque a gente entende toda a motivação de todos os filmes que ele aparece nesse aqui. Ele é um ser humano bom, por isso ele foi escolhido pelo doutor. Então ele precisa deixar isso claro, que mesmo sem a força física que ele tinha desde o começo, ele já tinha o que era preciso para se tornar o Capitão América. Não adianta você colocar o soro do super soldado em um cara que já é forte, porém brigão, ao invés de colocar em um cara que é fraco, mas tem uma moral, que tem uma honra interna muito forte. Esse é o Steve Rogers. E óbvio, é um filme de origem de super-herói, o que na minha visão eu curto muito, filme de origem de super-herói, que mostra o herói frágil, o herói iniciando, a vida cotidiana do herói depois de toda a evolução. Eu gosto muito disso, gosto da origem do Homem-Aranha, do primeiro, do Sam Raimi, curto bastante, e esse aqui não é diferente. Então, assim, filmes de origem têm problemas, como por exemplo, perde-se muito tempo tendo que explicar todo o passado do personagem e como ele vai ficar, como ele lida com os poderes. Nisso perde-se tranquilamente meio filme, o que no caso não tem tanto problema, porque como ele é um filme de Segunda Guerra, claro, Segunda Guerra com heróis, fica condizente, é um filme de época, ele não se passa na mesma época que os outros filmes da fase 1 passavam. Isso é muito interessante e funciona muito bem. O trecho em que ele está transformado em Steve Rogers pequeno, Steve Rogers fraco, franzino, não é o mesmo ator de corpo. E assim, eles colocaram a cabeça do Chris Evans que faz o Capitão América, no ator que faz o corpo do Steve Rogers magrelo, e fica excelente. Não envelheceu um dia, tá funcionando muito bem até hoje. Assim como quase todos os efeitos especiais desse filme. Eles não envelheceram, continuam ótimos. Mas não adianta nada se não tiver uma história interessante. E tem. Ele é um filme de Segunda Guerra, claro, aquilo que eu falei, com super-heróis. Mas não só isso, como também é um filme de romance, porque o Steve ele acaba se apaixonando pela agente Carter, que quem faz é a Ellen Hettel, que está ótima no papel. Claro, ela faz aquela agente prática e meia seca assim em alguns momentos do exército, mas os dois funcionam muito bem em tela. Você consegue perceber a paixão do Steve por ela e a admiração dela pelo Steve, que depois se torna uma apaixonite, vamos dizer assim, sem entrar em muitos detalhes. Quem dirigiu esse filme foi o Joe Johnston. Ele dirigiu anteriormente Jumanji, que tem crítica aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e nos cards, caso você queira conferir. E ele manda muito bem, aquilo que eu falei, é um filme de origem de super-heróis, sim, mas só que é na Segunda Guerra.
Isso é muito interessante, eu queria muito mesmo ver novas aventuras ou mais aventuras do Capitão América na Segunda Guerra. Seria muito interessante ver isso. Infelizmente não vai acontecer, mas eu gostaria muito que isso fosse possível, porque eles fizeram de tal maneira que fique interessante. Eu gostaria de ver outras missões do Capitão América, e dá pra se entender o motivo da afeição dos outros personagens pelo Capitão, porque ele é uma figura muito importante para o universo Marvel. O Tommy Lee Jones está no filme, o Stanley Tucci está no filme, é um elenco muito legal para um filme que, assim, se for parar pra ver, a Marvel não era a Marvel que é hoje em dia. É 2011, então não tinha essa pegada que tem hoje. Então eles conseguiram trazer um elenco muito bom que ajuda muito a ter esse peso para a história, mas não podemos esquecer do grande vilão, que é o Caveira Vermelha. Ah, qual que é o objetivo do Caveira Vermelha? Ser o grande vilão. Ele é o vilão mal pelo fato de ser mal. Quem faz ele é o excelente ator Hugo Weaving, que foi extremamente mal aproveitado nesse filme, sendo bem honesto, porque dá pra ver que ele tem um potencial muito grande e eles não utilizam muito bem o personagem do Caveira Vermelha. E quando resolvem utilizar, obviamente, coloca um monte de maquiagem na cara do Hugo Weaving pra ficar igual ao personagem. Claro, tem que ser. Só que atrapalha muito a atuação do cara, infelizmente. Já que nós estamos falando da Hydra, eu vou aproveitar e já falar da trilha sonora, que me lembrou muito em muitos momentos o tema da Hydra. É aquele mesmo tema que acontece dos vilões da Segunda Guerra no Indiana Jones, lembra bastante. Em outros momentos, o tema geral do filme de trilha sonora, ainda mais do Capitão América, me lembrou bastante o Medal of Honor, aqueles jogos de videogame, aqueles classicões, me lembrou Band of Brothers, esse tipo de trilha sonora que é uma mistura de militar com algo heróico, com algo grandioso, porque tentaram passar esse quesito. E outro detalhe, Capitão América, ele foi introduzido na Segunda Guerra como um esforço de guerra, isso no mundo real. Os quadrinhos do Capitão América surgiram a partir disso, e isso é interessante, eles abordam isso de uma maneira muito orgânica e de um jeito bem legal no filme. É bem explicadinho? Chega a ser assim até um pouco forçado a forma como eles explicam as coisas? Sim, não deixa de ser, mas de forma geral funciona bem. Tem um roteiro até que competente, não é estoque de caixa, eles apresentam o personagem sem pressa, eles apresentam coisas que vão ser importantes para os próximos filmes do Capitão América, o que é impressionante, como é tudo muito bem planejado, principalmente essa fase 1 da Marvel. Você assistiu Capitão América, o Primeiro Vingador? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários, obrigado por ter assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tchau, tchau e até a próxima!